No meio dessa confusão do DC Universe, Shazam, Fúria dos Deuses acaba de chegar aos cinemas. Eu amei o primeiro filme, foi uma produção extremamente divertida, com aquela pegada de Quero Ser Grande, aquele clássico dos anos 80 do Tom Hanks, mas agora a gente tem essa sequência aqui, os nossos personagens adolescentes estão mais velhos. Será que essa sequência deu bom? Vou falar pra vocês que, olha, não é bem o que eu esperava, mas eu vou contar pra vocês o que eu achei agora, vem cá. Oi meus amores, aqui é a Rafa Gomes, estou muito feliz de estar aqui com vocês pra gente falar sobre Shazam, Fúria dos Deuses, essa produção que é novamente dirigida por David F. Sandberg, o mesmo responsável pelo primeiro filme. Essa produção aqui é roteirizada pelo Harry Gayden, pelo Chris Morgan e por Bill Parker, e traz de volta Zachary Levi como grande protagonista. E antes da gente continuar com esse papo, não esquece de dar o seu like nesse vídeo, de deixar um comentário. É super importante a participação de vocês. É claro, também se inscreva aqui no canal, ative as notificações e me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC. Eu ando um pouquinho mais sumida porque estou enfrentando um problema de saúde muito sério na minha família, minha mãe não está muito bem. Se você me acompanha no Instagram, você provavelmente sabe disso. Então eu peço para que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, porque tem sido um momento muito delicado, mas eu vou tentar aparecer aqui o máximo que eu puder. Agora vamos falar sobre Shazam, Fúria dos Deuses. Pois bem, aqui o nosso Billy Batson está quase completando 18 anos de idade, ele está naquela crise existencial terrível, porque ele, querendo ou não, tem um trauma muito grande em relação a abandono, e a gente já começa com o filme tirando um pouquinho de sarro dessa circunstância, ao mesmo tempo que também trata essa questão do complexo de abandono que o Billy Batson vive desde a infância de uma forma muito sábia, muito perspicaz e muito apaixonante. Esse é um filme que no final do dia é um filme sobre família, assim como o primeiro filme foi. E agora nessa sequência a gente tem um novo desafio, temos um novo grupo de personagens que de certa forma são os vilões desse filme, mas aqui o buraco é sempre mais embaixo. A gente tem a veterana vencedora do Oscar, Helen Mirren, aqui fazendo uma deusa. Ela é realmente uma deusa, né, gente? E sendo irmã de ninguém menos que Lucy Liu, e elas duas ainda são irmãs de Rachel Zegler. Pensa nesse trio de irmãs mais aleatório, gente. A DC conseguiu combinar pessoas de etnias completamente diferentes e transformou elas em irmãs, inclusive de idades diferentes. E não é que deu certo? Mas muito bem, eu não vou dar muitos detalhes em relação ao roteiro, porque eu quero que vocês tenham essa experiência quando vocês forem assistir o filme, mas a gente tem aqui um desafio que obviamente está numa escala global, e eu achei que esse filme foi muito ambicioso. Eu achei que o primeiro Shazam, ele foi realmente um tiro no escuro, então era aquela proposta que a gente tinha muitas expectativas, mas ao mesmo tempo a DC ela não estava no momento que era um dos seus melhores, então ela estava começando a se consolidar, a reestruturar a sua parte de universo compartilhado. Ela ainda está se reestruturando agora mais do que nunca, mas a sequência de Shazam, mesmo no meio desse caos do DC Universe, com o próprio James Gunn redefinindo todos os trâmites, mesmo diante disso tudo, eles conseguiram fazer um filme que é espetacular. Eu achei que Shazam, Fúria dos Deuses, não apenas supera o primeiro filme, mas consegue ser muito maior, muito mais grandioso, muito mais ambicioso, como eu acabei de citar. A gente tem cenas de ação muito elaboradas, os efeitos visuais estão muito melhores, tem alguns momentozinhos ali bem pequenos que eu acho que os efeitos, eles deixaram um pouco a desejar, mas são questões muito pontuais. Eu achei que o roteiro, ele tem um nível de complexidade muito maior. A gente sempre volta para aquela questão do mundo estar correndo risco e etc, que querendo ou não é o mote de praticamente todos os filmes de quadrinhos, né, adaptações de super-heróis. Mas aqui, embora a gente tenha esse mote que ele é super clássico do gênero, ele é até mesmo bem batido, ainda assim Shazam, Fúria dos Deuses, ele tem um toque totalmente pessoal, um toque totalmente intimista. A gente tem um nível de identificação com os personagens que é muito maior, porque aqui a relação entre os irmãos Shazam, vamos falar assim, é muito mais elaborada, ela é muito mais explorada. A gente vê também como todas essas transformações da fase da adolescência vão afetar diretamente a forma como eles lidam com essa questão da divindade, né? O fato deles terem recebido esse dom sem esforço nenhum. É até interessante isso, porque a gente vai entrar dentro de um dilema, porque à medida que a gente vê o Billy Batson aqui como aquele cara que quer honrar o brasão de Shazam, os seus irmãos estão vivendo momentos bem distintos. Então a gente vai realmente colocar em xeque até que ponto eles realmente eram as pessoas certas para receberem esse dom, e até que ponto Billy Batson
Jackson também é o cara adequado para ser Shazam. Dentro disso tudo, a gente tem a dinâmica familiar entre irmãos e pais também sendo trabalhada de uma forma exemplar. Eu acho que esse filme ele consegue realmente ser muito mais próximo da audiência, justamente por ter o cerne principal dentro da família. É lindo isso, porque não é sempre que filmes de super-heróis, adaptações de quadrinhos, elas puxam pro seio familiar, elas puxam para essa questão consanguínea, e se não é consanguínea, é uma relação familiar que ela nasce da alma, ela nasce do coração, como é o caso dessa família aqui, né? Porque eles não são ligados de forma consanguínea, mas eles são ligados de uma forma muito mais profunda do que o próprio sangue, que é realmente essa ligação de alma, de coração. É lindo a gente ver isso sendo abordado aqui. Adorei a forma como eles conseguiram explorar melhor os pais dos protagonistas aqui, porque a gente via eles lá no primeiro filme, mas eles sempre ficaram um pouco mais à margem. E aqui, da segunda metade em diante, a gente tem um destaque que é muito importante e que faz com que a gente consiga se identificar ainda mais com o filme. E em se tratando de grandiosidade de adaptação de quadrinhos, eu acho que Shazam, Fúria dos Deuses é um dos melhores filmes de super-heróis dos anos recentes. Ele é extremamente enérgico, as piadas funcionam, o humor do filme continua naquela mesma pegada do filme anterior, é aquele humor juvenil, porque querendo ou não, a gente tem adolescentes que automaticamente se transformam em adultos num piscar de olhos, né? Então a gente tem toda essa questão que é a mente de um adolescente dentro de um corpo de adulto, bem na pegada de Quero Ser Grande, clássico dos anos 80 que eu citei lá na abertura do vídeo. Então a gente realmente consegue ver essas piadas, essa diferença de idade, essa questão da mente não casar com a forma física, tudo isso sendo explorado de uma forma extremamente cômica. Isso faz com que o filme seja uma excelente comédia. É muito comum adaptações de quadrinhos serem bons filmes de comédia também, porque sempre há esse jogo que tanto a Marvel quanto a DC tentam explorar, mais a Marvel do que a DC tenta explorar essa questão da comédia, mas ao contrário de Thor, Amor e Trovão, que foi muito forçado no seu humor, Shazam é extremamente orgânico, é muito natural, é um filme que passa num piscar de olhos e a gente vê que existe um valor de produção riquíssimo empregado aqui no filme, o que pra mim é maravilhoso, porque a gente vê que realmente Shazam, Fúria dos Deuses é uma produção que teve um investimento muito rico da Warner e é um investimento que foi muito bem aproveitado mesmo, porque esse é um filme que eu achei que ele é bem executado, ele tem uma fotografia maravilhosa, a gente tem um take ali que é um jogo de luz com contraste muito bem feito já no terceiro ato, que é uma cena muito rápida, mas é uma cena que ela é realmente um destaque da fotografia do filme e isso me chamou a atenção mesmo, e é um filme que consegue segurar o seu ritmo do começo até o fim. A produção tem os seus momentos mais sóbrios, mais soturnos, mais dramáticos, mas sempre há um equilíbrio exemplar entre drama, ação e comédia juvenil, o que faz com que o filme funcione muito bem. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo que a Helen Mirren ia fazer parte do elenco, eu fiquei pensando, gente, como que eles vão conseguir encaixar essa mulher icônica dentro desse filme que tem essa pegada juvenil, que tem todo esse ar com uma pegada meio anos 80 e tal. E David F. Sandberg conseguiu fazer o dever de casa com os roteiristas. A Helen, ela se encaixa perfeitamente dentro do filme. E não apenas ela, tanto a Lucy Liu quanto a Rachel Zegler se encaixam muito bem. E a gente tem duas cenas pós-créditos, sendo a primeira maravilhosa, é uma cena muito divertida também. E isso faz com que a gente fique até mais empolgado com o que a DC está preparando. É claro que o futuro de Shazam dentro do universo da DC de James Gunn ainda é incerto, porque James Gunn está traçando as rotas, mas eu acho que o sucesso de bilheterias desse filme pode ser decisivo em relação a como James Gunn vai trabalhar a franquia a longo prazo. Eu acho que seria um tiro no pé simplesmente engavetar Shazam, falar, olha, terminamos a jornada desse personagem, vamos partir para outra,
coisa ou vamos redefinir esse personagem, vamos rebutá-lo. Acho que é um tiro no pé, porque o Zachary Levi se encaixa perfeitamente como Shazam. Eu espero que esse filme vá muito bem nas bilheterias, porque eu quero ver mais um filme do Shazam, principalmente com a forma como esse filme terminou. A gente tem aqui, gente, nos seus 45 do segundo tempo, nós temos simplesmente uma presença sensacional no filme. É óbvio que eu não vou te contar, mas vá preparado para realmente ter uma experiência cinematográfica que seja rica. Tô muito feliz com esse filme, foi uma surpresa, foi realmente um fôlego de vida da DC e eu espero que o James Gunn tenha um olhar clínico, ele normalmente é bom para isso e ele tem se habituado cada vez mais, ele tá em casa trabalhando com adaptações de quadrinhos, né? Então ele realmente tem um olhar que eu espero que valorize Shazam. Eu tô apostando no trabalho que o James Gunn tá construindo pra DC a longo prazo. Acho que ele vai vir com propostas um pouco mais ousadas, ele vai fugir um pouquinho da forma que a DC estava criando, o que eu acho que é bom, até porque não estava funcionando muito bem, mas eu espero que ele preserve Shazam, porque Shazam é realmente uma pérola muito bem feitinha. Eu acho que isso precisa ser preservado, e se a gente fizer um terceiro filme agora dentro do cânone do James Gunn, nós temos potencial para que esse personagem cresça e se expanda de forma muito melhor. As duas cenas pós-créditos indicam realmente um futuro a longo prazo para o personagem, mas é claro que no final do dia a gente tem que bater esse martelo em relação a James Gunn, né? Ele é quem vai decidir o futuro do personagem, mas eu espero muito que Shazam tenha muito sucesso nos cinemas. Eu aposto que vocês vão se divertir. É um filme que me pegou de surpresa. Eu amei o primeiro, não tava com muitas expectativas e fui arrebatada. Que filme gostoso. Quero assistir de novo nos cinemas. Eu quero que você me conte se você já assistiu, se você pensa em assistir. Deixa seu comentário aqui, me fala quais são as suas expectativas e não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @Fogomes, no TikTok, no @Fogomes. Um beijo, a gente se vê na próxima. Tchau!